Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Felipe Sá. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou o Virgílio Sarmento. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Antes de iniciarmos o nosso vídeo de hoje, é importante que você compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique sempre por dentro. Meus amigos, uma coisa que todo mundo perguntava pra gente é por que a gente usava dois microfones, né? Tinha um microfone de lapela aqui e tinha um microfone daqui. Então era uma dúvida também recorrente dos nossos seguidores, né? É verdade. É porque a gente tinha que ter uma como é que eu posso dizer? Uma garantia, né? A gente já estava falando de garantia no vídeo passado, né? Então é uma garantia de que um ou outro iria funcionar. Exatamente. Né? Então assim, hoje a gente está testando aqui só um, vamos ver se vai dar certo quando esse vídeo for pro ar. Né? E eu que achei que a gente estava pagando o plano básico da empresa aí, mas tudo bem. Também. Mas a gente não vai dar o nome da empresa aqui, não. Né? Não. Hoje não. Não. Vamos só rezar São Tomás. Brincadeira. São Tomás. Brincadeira, São Tomás. Então, meus amigos, esse é o episódio número 2, né, que vai tratar de um tema muito parecido com o episódio 1, obviamente com outras implicações jurídicas. No episódio 1, a gente falou basicamente sobre a confissão de dívida, né? Exatamente. Aquele contrato por meio do qual o devedor se declara que deve, declara que deve X reais a fulano de tal, que serão pagos da seguinte maneira, etc, etc. O credor, por sua vez, aceita a confissão e aqueles termos, aquelas formas de pagamento, e o devedor dá um imóvel em garantia. Então a gente falou do direito real de garantia, que nada mais é do que a hipoteca. Exato. Falamos das implicações da hipoteca, falamos sobre as consequências do inadimplemento, como é que se cobre, etc, etc. Principalmente que também não há uma transferência de propriedade, Exatamente. né? Ou seja, você só tem uma certa garantia, né? O imóvel continua pertencendo ao devedor, mas com um gravame em nome do credor. Não é isso? É isso. Outra coisa, só aproveitando um gancho para a gente fazer um fecho sobre esse assunto, porque eu me lembrei agora de uma questão interessantíssima. Como a propriedade não é transferida no contrato de hipoteca, na escritura pública de construção de hipoteca, não incide o imposto. Verdade, exatamente. Que é uma dúvida que todo mundo tem também. Exatamente. Vem cá, vou ter que pagar imposto de transmissão se eu fizer a hipoteca? Não, porque a hipoteca não transfere a propriedade do bem. O bem continua pertencendo ao devedor. E já falamos sobre impostos incidentes nas transações imobiliárias, né, Virgílio? É importante, assista esse vídeo e fala a respeito disso. Muito importante. Foi você impostos incidentes na compra e venda. Exatamente. Esse vídeo ficou muito bom, eu acho que é importante as pessoas darem uma conferida lá. Bom, mas hoje nós estamos aqui para falar de outro aspecto relativo à confissão de dívida, né, Felipe? Exatamente. Meu amigo, por exemplo, como é que eu faço quando eu tenho uma dívida, dei o meu imóvel em garantia e não estou mais conseguindo honrar com aquela dívida? Ou seja, eu tenho a dívida, não tenho mais como pagar, mas eu tenho aquele imóvel que pode ser, por exemplo, a garantia dessa dívida que eu contraí. Então, qual seria um instrumento correto que eu tenha que fazer com o credor para que, por exemplo, ele possa aceitar ou não um imóvel que eu dei em garantia? Seria, no caso, a escritura pública de dação em pagamento. Ou seja, eu tenho uma dívida e gostaria de dar o meu imóvel em garantia daquela dívida, que foi, no caso, a hipoteca, mas pagando o preço integral ou não de parte ou integral daquela dívida. Exatamente, porque nem sempre você tem dinheiro em espécie para transferir e quitar a dívida. Exato. Às vezes você fala, olha, credor, eu te devo 50 mil reais, 70 mil reais, eu não disponho desse dinheiro, não tenho como te pagar, mas eu tenho esse lote, por exemplo, né, que é um imóvel e tal, tá vazio, tranquilo, tá quitado e eu quero te dar em pagamento este imóvel. É isso? Sim, e pagando aí, a dívida, né? Pagando. Para a gente zerar a dívida aqui, eu vou te transferir o imóvel, né? Uhum. É uma prática muito comum, né? Muita gente utiliza isso para pagar. Você pode pagar também com bens móveis, por exemplo. Eu tenho um trator, eu tenho um carro, mas normalmente nas escrituras que a gente formaliza, né, a gente faz a confissão de dívida seguida de uma dação em pagamento, que nada mais é do que dar algo como forma de pagamento de uma dívida. Né? E às vezes é um instrumento muito bom, né, Virgílio? Porque o devedor, de alguma forma, adquiriu aquele bem por um valor X, hoje ele vale 2X, por exemplo, e ele vai dar em pagamento de uma dívida de X. Então, para ele, às vezes ele vai pagar uma dívida mais cara com um imóvel que ele adquiriu por um preço mais barato e para o credor, ele está recebendo um imóvel que hoje vale o preço da dívida ou até mais.
Então, às vezes, é realmente um instrumento extremamente interessante para ser utilizado. Lembrando, João, que esse caso que você falou é interessante, porque não necessariamente também você precisa dar o imóvel inteiro em garantia Sim. ou em pagamento à sua própria dívida, né? Às vezes você tem um imóvel que tem um valor expressivo, mas, por exemplo, a sua dívida, por exemplo, equivale a 5% do valor do imóvel. Então você pode, por exemplo, na escritura de confissão de dívida, dar o imóvel em hipoteca apenas valendo 5% desse imóvel e dar ele em pagamento também, né, esses 5%, para o credor. Então, não necessariamente você tem que dar um imóvel inteiro Exato. Para garantir uma eventual dívida. Nesse seu exemplo aí, então, o devedor vai dar 10% do imóvel como forma de pagamento, porque o valor da dívida equivale àqueles 10%, e ambos serão, então, coproprietários do imóvel. Haverá um condomínio, correto? Exatamente. Devedor e credor serão donos do imóvel. Devedor na proporção de 90%, credor na proporção de 10%. Exatamente. Só para a gente diferenciar os dois institutos, Felipe, que no primeiro episódio a gente falou da hipoteca, né? Perfeito. A hipoteca é a seguinte: eu te devo dinheiro, vou te pagar daqui a X meses, para garantir esse pagamento eu vou te dar este imóvel aqui, beleza? Certo. Isso vai ser inscrito na matrícula, não há transmissão da propriedade, como a gente já falou, e aquele imóvel fica ali de sobreaviso, se for necessário, o credor executa. É como se fosse um depósito, né? Vou deixar esse depósito aqui só para garantir de que eu vou te pagar. Exatamente. Né? No caso que a gente está falando hoje, que é a confissão de dívida com dação em pagamento, é diferente. Porque há a transmissão da propriedade. Sim. Não é isso? Exato. Não é isso, João? Ao dar em pagamento um imóvel para você, credor, eu transfiro a propriedade. Então, tem imposto, não é isso? Sem dúvida. Vai incidir o imposto de transmissão, né? Que no caso específico é o imposto de transmissão, que é o ITBI. Né? Então vai ter que ter o recolhimento daquele imposto, porque o imóvel saiu de uma mão e passou para outra. Exato. Ah, João, mas não foi uma compra e venda. Não foi. Porém, foi uma transação em pagamento onerosa, foi uma transação onerosa, que há necessidade desse recolhimento do imposto. E aí, nesse caso, aplicam-se as regras da compra e venda, conforme a disposição expressa no Código Civil. Não é isso? Então, eu te passo o imóvel, veja, eu sou quem está dando em pagamento, você está recebendo em pagamento. Houve a transmissão da propriedade, incide o ITBI, aquele imposto municipal, cuja alíquota varia de município para município. Isso, né? Exatamente. Outra coisa interessante, meus amigos, muita gente não sabe, mas vamos supor que eu tenha adquirido esse imóvel por 100 mil reais, João. Aí na hora de pagar a dívida que eu devo a você é de 300 mil, o imóvel se valorizou, então eu vou te passar ele por 300 mil reais, certo? Se eu comprei por 100 e transferi por 300, eu vou ter que pagar ganho de capital. Exatamente. Mesmo que você esteja pagando uma dívida. Exatamente. Então, como é que funciona o ganho de capital? Nós já falamos aqui, mas vamos só relembrar a turma. Se eu adquirir por 100 mil e estou dando em pagamento por 300, essa diferença de 200 vai ser tributada na ordem de 15%. E esse valor tem que ser pago à Receita Federal. Isso é um valor de um imposto federal, é um imposto de renda. Exatamente. Ou tem seja, prazo para isso. Dependendo se for um caso igual que você citou, vão incidir dois impostos, né? O ITBI, que é municipal, e o ganho de capital, que é o imposto federal. Só que o ITBI quem paga é quem recebe o imóvel e o ganho de capital quem paga é quem dá o imóvel em pagamento, não é isso? É quem obteve o lucro pela operação que foi formalizada. No caso... Então tem que pensar muito bem na hora de fazer uma dação em pagamento. Também. Né? Porque pode haver uma incidência de um imposto, então você está pagando uma dívida e ainda tem que pagar um imposto para poder fazer a quitação da sua dívida. Exato. Mas vamos falar também de coisa boa, né? Porque a dívida normalmente caracteriza que você está precisando, né? Mas tem coisas boas também nesse aspecto da dação em pagamento. Por exemplo, uma compra e venda de imóveis, em que você tem aqui, por exemplo, você pagou uma parte em dinheiro, e aí agora não tenho como pagar outra parte ali, uma pequena parte. Como é que eu posso fazer? Eu posso dar o meu imóvel, por exemplo, caso o vendedor queira, dar um imóvel com parte de pagamento daquele que eu estou comprando. Perfeito. Né? Então não há também nenhum problema. Nesse caso seria uma compra e venda com dação em pagamento. Exatamente. Isso é muito comum. A pessoa fala assim, vendo apartamento de 4 quartos, aceito o imóvel. De menor valor. Exato. Você foi no ponto. Vamos dar um exemplo prático, Felipe. Tá. Perfeito essa observação. Eu estou vendendo um imóvel por 800 mil reais, certo? Certo. Aí o João está interessado em comprar. Só que o João tem só 600 em dinheiro. Os outros 200 ele tem uma kitnet para me passar como forma de pagamento. Então a gente vai fazer uma escritura pública de compra e venda, valor 800 mil reais. Ele vai me pagar 600 em dinheiro e 200 através do imóvel tal,
com dação e pagamento. Perfeito, perfeita a negociação. E aí, nesse caso, né, olha que interessante, será pago o ITBI do valor do imóvel grande, de 800 mil, Isso. e também o ITBI do imóvel que ele está me dando em pagamento. Então, nesta hipótese, o vendedor vai ter que pagar ITBI também. Olha que interessante. É verdade. Não é verdade? São dois Veja como impostos. é sutil, né? A questão tributária envolvendo compra e venda, dação e pagamento, etc., ela é muito relevante e daí a importância de se consultar um profissional da área jurídica e um contador também, né? Que são os profissionais que vão te esclarecer sobre isso. Exato. Colocar na ponta do lápis para saber se realmente vale a pena ou não aceitar a negociação na forma que está sendo proposta, né? Agora, uma coisa muito importante, Felipe, já derivada dessa questão que você levantou, né? Como é que eu posso diferenciar compra e venda com dação e pagamento, que é esse caso que a gente acabou de citar, com a permuta de imóveis? A diferença básica, meu amigo, é porque assim, na permuta eu tenho duas coisas, né? E eu quero trocar essas duas coisas entre si. Entendi. Certo? Às vezes a diferença é muito pequena entre um e outro, e aí eu pago uma pequena diferença em dinheiro que se chama torna. Mas essa diferença ela é muito pequena, ela não pode chegar, por exemplo, a mais de 50% do valor de ambos os imóveis, certo? Então, ou seja, eu estou trocando uma coisa por outra. Na verdade, não há, né, basicamente transferência em dinheiro. Então, Felipe, botando um caso prático aqui, se eu tenho um imóvel de R$1 milhão e alguém me oferece um imóvel de 800 mil mais 200 mil em dinheiro, isso é uma permuta. Exatamente, né? exatamente. Porém, se eu tenho um imóvel de R$1 milhão, alguém me oferece 800 mil reais em dinheiro e 200 em imóvel, eu tenho uma dação em pagamento. Isso é uma compra e venda com uma dação em pagamento dessa parte de João. 200 mil, né? Perfeito. Agora, vamos lá. Uma questão importante também, novamente falando de imposto. Suponhamos que será feita uma permuta. Então, nesse exemplo que o João deu, eu tenho um imóvel de R$1 milhão, e a pessoa tem um imóvel de 800 mil, a gente quer trocar e a pessoa vai pagar a diferença em dinheiro, né? Essa troca, observe que ela está gerando duas transferências de propriedade, perfeito, né? Perfeito. Entre os permutantes. O permutante A vai transferir para o permutante B e o permutante B vai transferir para o permutante A. Nesse caso, são dois fatos geradores de ITBI. É isso? Exatamente. Serão pagos dois impostos de transmissão. Exatamente. Assim como também aconteceria na dação, com a compra e venda com a dação em pagamento. Porque como eu vou dar um imóvel também em pagamento, eu também tenho que pagar, né, o imposto que seria devido àquele imóvel que está dando. Então, só para fechar essa questão, para ninguém ter dúvida sobre a questão de tributos, né? Transferiu-se a propriedade, incide o imposto. Exato. Né? Sob qualquer forma. Sob qualquer forma, exatamente. O que vai mudar realmente é só a questão da alíquota, a depender da forma como você está dispondo daquele bem. A gente está falando de situações em que há uma onerosidade, né? Ou seja, que há uma transferência onerosa para ambas as partes. Nesse caso, o imposto é diferente. É óbvio que se você está transferindo um patrimônio a título gratuito, por doação ou por qualquer outra forma, aí já é um imposto de doação, também é cobrada a alíquota de acordo com cada estado. E aí, no caso do imposto de doação, ele já é um imposto estadual. Estadual. Não exatamente. municipal nem federal. Exato. Por isso é que reclamam muito do sistema tributário brasileiro. Ele é confuso, né? Existem impostos federais, estaduais, municipais, cada um com uma alíquota diferente. Aí o Distrito Federal também já é diferente, porque acumula as duas funções, né? Exatamente, a competência tributária, né? Então é complexo mesmo. Daí a necessidade de sempre buscar um apoio de quem realmente trabalhe com isso, para que você evite despesas desnecessárias ou muitas vezes inesperadas. Né? Imagina, eu estou pagando uma dívida, eu não sabia que eu tinha que pagar ganho de capital. Eu não tenho dinheiro para ganho de capital. E então agora? Eu deixei de dever a você, mas agora eu estou devendo ao Leão. Exatamente. E tem prazo para pagar, né? Assim, uma vez que você fez essa operação, e é importante que as pessoas saibam que os cartórios de notas e de registro, eles mandam a declaração de operação imobiliária para a Receita Federal. Né? Então, ou seja, de uma forma ou de outra, né, o fisco saberá que houve aquela operação imobiliária. Então é importante que você esteja preparado nessas ocasiões, porque você será cobrado lá na frente. Exato. E se não pagou, por exemplo, no tempo, no prazo, aí vem multa, vai incidir outras coisas, né? Exatamente. Então é importante que ele, igual o Vigílio disse, né, procure um profissional habilitado, seja um advogado, um contador, um contadora, que possa te instruir antes de você fechar uma transação. Né? Perfeito. Então, meus amigos, hoje nós falamos aqui sobre um tema relevantíssimo, né? Que é a confissão de dívida com dação e pagamento. Diferenciamos esses institutos, né? A hipoteca, a dação e pagamento, e também falamos um pouquinho sobre a permuta e os reflexos tributários dessas operações.
Então é um assunto que diz respeito à vida de todos. É muito importante que cada um de nós procure sempre entender antes de fazer alguma coisa, porque as implicações são graves e podem trazer problemas, prejuízos financeiros enormes. Sempre consulte seu advogado, seu contador de confiança, pois esses profissionais estão capacitados para dar a melhor orientação. Então, meus amigos, esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro.